Existe um livro que por anos a fio foi mais do que uma simples coletânea de textos. Ele foi um manual de instrução para uma das maiores revoluções da história humana, um guia de bolso para milhões de pessoas, e um símbolo de um poder que redefiniu um país inteiro. Estamos falando de O Livro Vermelho ou Citações do Presidente Mao Tse-tung, uma obra que, apesar de sua simplicidade aparente, carregava o peso de uma ideologia capaz de mobilizar e transformar uma nação continental. Este não é um livro para ser lido levianamente, mas sim para ser compreendido em seu contexto brutal e impactante, revelando como as palavras podem se tornar ferramentas de poder inigualáveis. Para entender a força explosiva de O Livro Vermelho, precisamos primeiro mergulhar na vida de seu autor, Mao Tse-tung. Nascido em 1893 em Shaoxing, uma vila rural na província de Hunan, na China, Mao não veio de berço de ouro. Filho de um fazendeiro próspero, ele teve acesso a uma educação que era um privilégio para poucos na China da época. Essa formação inicial, combinada com o caos e a efervescência política que marcavam a virada do século XX no país, com a queda da dinastia Qing, a ascensão de repúblicas e o imperialismo ocidental batendo à porta, moldou sua visão de mundo. Ele testemunhou a humilhação de seu povo, a pobreza endêmica e a busca desesperada por uma identidade nacional. Sua juventude foi um caldeirão de ideias marxistas e nacionalistas, e ele rapidamente se envolveu em movimentos revolucionários. Mao não foi apenas um teórico, ele foi um combatente, um estrategista militar e um líder político que passou décadas na linha de frente, construindo o Partido Comunista Chinês do zero. Ele viveu a épica e brutal Longa Marcha, a guerra contra o Japão e a sangrenta Guerra Civil Chinesa. Foi durante esses anos de luta incessante de construção e reconstrução ideológica que ele desenvolveu o que viria a ser conhecido como pensamento Mao Tse-tung. O Livro Vermelho foi compilado e publicado pela primeira vez em 1964, no auge de sua liderança e durante um período de intensa mobilização política conhecida como a Revolução Cultural. O propósito era claro: servir como um catecismo ideológico, uma ferramenta de unificação para o exército e o povo, garantindo que todos estivessem alinhados com a sua visão e diretrizes. Um fato surpreendente sobre Mao é que, apesar de ter liderado uma nação de centenas de milhões de pessoas, ele era um ávido leitor e poeta, com uma vasta cultura clássica chinesa que muitas vezes contrastava com a imagem de líder revolucionário radical que ele projetava. O Livro Vermelho, portanto, não é apenas um conjunto de slogans, é o destilado da experiência e da ideologia de um homem que viveu e respirou a revolução. A grande ideia por trás de O Livro Vermelho é a simplificação e a disseminação massiva do pensamento Mao Tse-tung. Não se trata de um tratado filosófico denso, mas sim de uma coletânea de 427 citações, extraídas de discursos e escritos de Mao, organizadas em 33 capítulos temáticos. Pense nele como um manual de instruções para a revolução e para a construção do socialismo na China, feito para ser acessível a qualquer pessoa, desde o camponês analfabeto até o intelectual universitário. A ideia central é que a ideologia de Mao é a bússola infalível para todas as ações, sejam elas militares, políticas, econômicas ou culturais. Ele busca incutir princípios como a primazia da luta de classes, a importância da revolução contínua, a necessidade de autoconfiança e a famosa linha de massa, a conexão inquebrável entre o partido e o povo. É como se Mao quisesse transformar cada cidadão em um pequeno revolucionário, com um guia prático para enfrentar qualquer desafio. Imagine, por exemplo, que você está tentando montar um time de futebol amador no seu bairro. Em vez de entregar livros complexos sobre táticas e estratégias, você distribui um pequeno livreto com as principais frases do seu técnico, dizendo coisas como: o passe é a alma do jogo, todos defendem, todos atacam, nunca desistir da bola. É exatamente essa lógica: transformar ideias complexas em slogans fáceis de memorizar e aplicar. Por que essa ideia é tão diferente do que as pessoas normalmente pensam? Porque não é sobre aprofundar o pensamento crítico individual, mas sobre unificar o pensamento coletivo em torno de uma única voz, uma única visão. É a ideia de que a verdade já foi revelada pelo líder e que o papel de cada indivíduo é internalizá-la e aplicá-la sem questionamentos. Em vez de incentivar a análise profunda de diversas perspectivas, o Livro Vermelho oferece uma perspectiva singular e autoritária, apresentando-a como a única via para a libertação e o progresso.
Ele se tornou um símbolo de lealdade e um instrumento de controle ideológico, onde a repetição e a memorização substituíam, em grande parte, a reflexão individual. Vamos agora mergulhar nas lições mais impactantes que emanam do Livro Vermelho, entendendo como elas foram aplicadas e o que podemos extrair delas hoje, sempre com um olhar crítico e contextualizado. A primeira lição que salta aos olhos é a da primazia do poder político e da luta armada. Mao Tse-tung não tinha meias palavras. Ele afirmava categoricamente que o poder político nasce do cano de uma arma. Para ele, a conquista e a manutenção do poder não eram questões de debate intelectual ou de convencimento pacífico, mas sim de força bruta, de capacidade militar e de controle do Estado. O livro ressalta que a revolução não é um jantar, nem um ensaio, nem uma pintura, nem um bordado. Ela não pode ser tão refinada, tão calma e gentil, tão temperada, branda, cortês, contida e magnânima. A revolução é uma insurreição, um ato de violência pelo qual uma classe derruba outra. Um exemplo prático e real disso foi a própria Revolução Chinesa. A formação do Exército Vermelho, a estratégia de guerrilha e a eventual vitória sobre o Kuomintang e os invasores japoneses são a materialização dessa crença. O poder não foi entregue, foi tomado. Como podemos aplicar isso em nossa vida hoje? Claro, não estamos falando de pegar em armas no sentido literal. Mas podemos entender que em qualquer contexto, seja no trabalho, na família ou em um projeto pessoal, o poder, ou a capacidade de realizar e influenciar, muitas vezes não é dado de bom grado. Ele precisa ser conquistado através da sua competência, da sua persistência, da sua capacidade de argumentação e da sua rede de apoio. É sobre reconhecer as dinâmicas de poder e saber como se posicionar para alcançar seus objetivos, construindo sua própria força e influência de forma estratégica, sem esperar que as coisas simplesmente aconteçam. A segunda lição fundamental é a da linha de massa e do servir ao povo. Mao defendia que o partido e seus quadros deveriam estar intrinsecamente ligados às massas populares. A ideia era das massas para as massas. Isso significa que as ideias e as políticas deveriam surgir da experiência e das necessidades do povo, serem processadas e refinadas pelo partido, e então retornarem ao povo na forma de diretrizes claras e mobilizadoras. O líder, segundo essa visão, não é um déspota isolado, mas sim alguém que sintetiza os anseios da base e os transforma em ação. Um exemplo prático disso foi a forma como os comunistas chineses conseguiram o apoio dos camponeses durante a Guerra Civil. Eles não apenas prometiam reformas agrárias, mas viviam entre os camponeses, ajudavam nas colheitas, entendiam suas dores e lutavam ao lado deles, ganhando sua lealdade e confiança. Para aplicar isso na vida hoje, pense na importância de ouvir sua equipe, seus clientes, seus amigos ou sua família antes de tomar uma decisão importante. Se você é um líder, um empreendedor ou mesmo um estudante em um projeto de grupo, a linha de massa nos ensina que as melhores soluções vêm da base, da compreensão profunda das necessidades de quem será impactado. É sobre empatia ativa, colocar-se no lugar do outro, coletar feedback, e só então formular uma estratégia que realmente ressoe e traga resultados. É a diferença entre impor uma ideia e construir um consenso baseado na realidade de quem está na ponta. A terceira lição que emerge com clareza é a da autoconfiança e da revolução contínua. Mao acreditava firmemente que o povo chinês, e a revolução, deveriam depender de suas próprias forças, sem ceder à pressão externa ou à dependência de outras nações. A frase "seja autoconfiante" ressoa por todo o livro. Além disso, a revolução não era vista como um evento único e final, mas como um processo contínuo de transformação. Um estado de alerta constante contra inimigos internos e externos, e contra a estagnação ideológica. Era uma mentalidade de que o trabalho nunca está realmente terminado, e que sempre há algo a ser melhorado ou defendido. A própria história da China sob Mao é um testemunho disso, com campanhas e movimentos sucedendo-se, sempre em busca de um ideal que estava em constante construção. Para nós, hoje, isso se traduz na importância da resiliência e da mentalidade de crescimento. Quantas vezes nos sentimos desanimados por depender demais de terceiros ou por pensar que um objetivo, uma vez alcançado, significa o fim do esforço? A lição de Mao nos lembra que a verdadeira força vem de dentro, da nossa capacidade de inovar com o que temos, de nos adaptar e de encarar a vida como uma jornada de aprendizado e aprimoramento contínuo.
É a coragem de começar pequeno, de usar os recursos disponíveis e de entender que o sucesso não é um destino, mas uma série de pequenas vitórias e aprendizados ao longo de um caminho que nunca termina. Mas o que poucos percebem é que a profundidade das lições do Livro Vermelho vai além da superfície política, chegando a aspectos que, se despidos de seu contexto autoritário, podem nos oferecer insights sobre comportamento humano e organização. A quarta lição, e uma das mais intensas, é a da retificação ideológica e da crítica autocrítica. Mao defendia que todos os membros do partido e do povo deveriam constantemente examinar seus pensamentos e ações, alinhando-os com a linha ideológica correta. Isso envolvia sessões públicas de crítica e autocrítica, onde os indivíduos confessavam seus erros e recebiam feedback de seus pares, tudo em prol da unidade e da pureza da causa. Não era um simples vamos conversar sobre o que deu errado, era um processo de purificação, de expurgo de ideias consideradas desviantes. Um exemplo real disso era a forma como as reuniões do partido funcionavam na China maoísta, onde a conformidade ideológica era paramount e a dissidência era suprimida. A pressão para se adequar e a vigilância mútua eram imensas. Em nossa vida hoje, longe das conotações coercitivas e perigosas, podemos extrair a importância da honestidade brutal consigo mesmo e da capacidade de receber feedback construtivo. Quantas vezes evitamos olhar para nossos próprios erros ou nos fechamos para a crítica? A ideia de autocrítica em um ambiente saudável pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e profissional. É sobre ter a humildade de reconhecer falhas, aprender com elas e se ajustar, buscando sempre a melhor versão de si mesmo, sem o dogma ou a repressão que caracterizaram o contexto original do livro. Aqui vem a virada, um conceito que, para mim, é um dos mais fascinantes do Livro Vermelho, e que revela uma complexidade surpreendente no pensamento de Mao, a análise das contradições. Mao acreditava que o mundo é composto por contradições, por pares de opostos que estão em constante luta e paradoxalmente impulsionam o progresso. A vida não é estática, ela é um fluxo de tensões e conflitos. Para ele, a contradição principal em uma sociedade é a luta de classes, mas ele também reconhecia outras, como as contradições entre o homem e a natureza, ou entre diferentes ideias. O importante era identificar a contradição principal em cada momento e trabalhar para resolvê-la, sabendo que a resolução de uma geraria novas contradições. Por exemplo, a contradição entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, ou entre a liberdade individual e a segurança coletiva. Mao via isso não como um problema a ser evitado, mas como a própria essência da existência e do movimento. Pense em um debate acalorado que você já teve, talvez sobre a melhor forma de organizar um evento ou resolver um problema no trabalho. Muitas vezes vemos essas divergências como obstáculos. Mas e se, em vez disso, começássemos a vê-las como a força motriz para encontrar soluções mais criativas e abrangentes? A lição de Mao, descontextualizada de sua aplicação política, nos convida a abraçar a dialética, a entender que a tensão entre ideias opostas pode ser o motor da inovação. Em vez de fugir de conflitos ou de tentar impor uma única visão, podemos aprender a identificar as contradições em nossas vidas e projetos, e usá-las como catalisadores para o crescimento e aprimoramento. A sexta e última lição que quero destacar é a da guerra popular e da luta prolongada. Esse é um conceito estratégico militar, mas com implicações muito mais amplas. A ideia é que uma força menor e mais fraca pode derrotar um inimigo mais poderoso, desde que tenha o apoio das massas e esteja disposta a lutar por um longo tempo, usando táticas de guerrilha para exaurir o adversário. Não se trata de uma batalha frontal e imediata, mas de uma série de pequenos confrontos, de desgaste gradual, de construção de bases de apoio e de resiliência inabalável. O exemplo clássico é a vitória dos comunistas chineses sobre as forças do Kuomintang, que eram inicialmente muito mais bem equipadas e numerosas, e sobre os invasores japoneses. Eles não tentaram vencer em uma única batalha, eles travaram uma guerra de décadas, ganhando o coração e a mente do povo, um passo de cada vez. Como isso se aplica a nós hoje? Pense em qualquer objetivo ambicioso que você tenha, seja iniciar um negócio do zero, aprender uma nova habilidade complexa ou alcançar uma meta de saúde significativa. É provável que você se sinta pequeno e sem recursos diante do inimigo, as dificuldades, a concorrência, a falta de tempo. A lição da guerra popular nos ensina a não desistir diante de odds desfavoráveis.
Em vez de buscar a vitória instantânea, concentre-se em construir sua base, em ganhar aliados, seus clientes, seus mentores, sua família, em fazer pequenos avanços consistentes e em ter a paciência para uma luta de longo prazo. É a mentalidade do maratonista contra o velocista, a crença de que a persistência e o apoio da sua base podem superar qualquer obstáculo, por maior que ele pareça. Agora, vamos à crítica honesta de O Livro Vermelho. O que funciona muito bem neste livro é sua incrível eficácia como ferramenta de comunicação e mobilização. Sua simplicidade, sua linguagem direta e a organização em citações o tornaram extremamente acessível, permitindo que as ideias de Mao se espalhassem rapidamente por uma nação vasta e em grande parte rural. Ele conseguiu unificar o pensamento, criar um senso de propósito coletivo e galvanizar milhões de pessoas em torno de uma causa. Do ponto de vista da propaganda e da construção de uma identidade ideológica, é um case de sucesso inegável. Sua clareza e seu formato de bolso o tornaram um símbolo poderoso e onipresente, presente em todos os lares, escolas e fábricas na China da época. Ele é, sem dúvida, um documento histórico essencial para entender a China moderna, a história do comunismo e o poder da ideologia na formação de sociedades. Para quem este livro é perfeito? Para historiadores, cientistas políticos, sociólogos e qualquer pessoa interessada em compreender como os movimentos revolucionários se organizam, como a propaganda funciona e como uma liderança carismática pode influenciar massas. É uma leitura obrigatória para quem busca entender o século XX chinês e as raízes de sua política atual. No entanto, as limitações e críticas legítimas ao Livro Vermelho são igualmente profundas e não podem ser ignoradas. A sua maior força, a simplicidade, é também a sua maior fraqueza. A redução de ideias complexas a slogans pode levar ao dogmatismo e à supressão do pensamento crítico. Ele foi usado como uma ferramenta de doutrinação, onde a interpretação única e a repetição substituíam a análise e o debate. Historicamente, a aplicação cega e fanática dos princípios do Livro Vermelho contribuiu para os excessos da Revolução Cultural, um período de grande violência, perseguição e caos social na China, onde a lealdade ao pensamento de Mao era testada de formas brutais e desumanas. O culto à personalidade em torno de Mao, fomentado pelo livro, teve consequências devastadoras. O livro, em si, não é um guia para a ética individual ou para a construção de uma sociedade justa no sentido democrático. É um manual para a tomada e manutenção do poder através de uma ideologia específica, que em sua implementação, gerou imenso sofrimento humano e perdas incalculáveis. Para quem este livro pode não funcionar tanto? Para quem busca um guia de autodesenvolvimento pessoal sem um contexto histórico e crítico robusto. Para quem espera uma obra de filosofia pluralista, ou para quem não consegue separar o conteúdo ideológico das consequências históricas trágicas de sua aplicação. É um livro que exige uma mente analítica e madura para ser lido, para que se extraiam as lições sobre poder e mobilização sem cair na armadilha de endossar suas implicações autoritárias ou suas consequências violentas. Então, depois de mergulhar nas páginas de O Livro Vermelho, o que podemos levar para a nossa vida, hoje, longe das complexidades e controvérsias políticas? Quais são as 3 ações mais importantes que você pode começar a aplicar agora para transformar sua forma de pensar e agir? Primeiro, eu te convido a refletir sobre o poder da linguagem e da simplificação na sua vida. Perceba como as ideias, sejam elas políticas, de marketing, ou mesmo pessoais, são transformadas em slogans, em frases de efeito e em mensagens curtas. O Livro Vermelho é um exemplo extremo de como isso pode ser usado para mobilizar, mas também para doutrinar. Comece a analisar as mensagens que você consome diariamente nas redes sociais, na publicidade, nas notícias. Elas são simplificadas demais? Elas te convidam ao pensamento crítico ou apenas à repetição? Ao desenvolver essa consciência, você se torna menos suscetível a manipulações e mais capaz de formar suas próprias opiniões, buscando a profundidade por trás dos slogans. Em segundo lugar, comece a identificar as linhas de massa na sua própria vida. Onde você precisa ouvir mais, entender a base, antes de tentar liderar ou implementar algo. Seja na sua família, no seu time de trabalho ou em um projeto pessoal, pergunte-se: estou realmente conectado com as necessidades e os anseios das pessoas que serão impactadas por minhas decisões? Estou coletando feedback genuíno, ou estou apenas impondo minha visão? A lição de Mao, despojada de seu autoritarismo,
Nos lembra que a verdadeira liderança e a eficácia vêm da capacidade de sintetizar as necessidades da base e transformá-las em ações que realmente ressoam e geram engajamento. E a terceira ação, que para mim é uma das mais profundas, é a de questionar as contradições. Em vez de evitar conflitos, divergências de opinião ou ideias opostas, comece a enxergá-los como oportunidades. Acredite como mal que as contradições são o motor do progresso. Quando você se depara com um problema complexo, em vez de buscar uma única resposta ou tentar eliminar a oposição, pergunte-se: quais são as contradições aqui? Quais são os lados opostos dessa questão? Como a tensão entre eles pode me levar a uma solução mais inovadora, mais completa, que eu não teria enxergado de outra forma? Comece a praticar um pensamento mais dialético, abraçando a complexidade e usando as tensões como trampolim para o crescimento. O Livro Vermelho é, inegavelmente, um documento complexo, brutal e de consequências históricas imensas. Mas é exatamente por isso que ele merece ser estudado, não para ser imitado, mas para ser compreendido. Ele nos força a confrontar o poder das ideias, a natureza da liderança e as formas como a linguagem pode moldar o destino de milhões. Se este resumo te ajudou, deixa um comentário contando qual lição mais te impactou.